Oi, no vídeo de hoje eu me proponho responder uma pergunta muito complexa e extremamente delicada, que é o por que existimos? Pois bem, comecemos do início. Ora, tudo quanto existe possui um fim, e sabemos a razão de algo existir pelo seu fim último. Por exemplo, as facas. As facas existem para cortar. Afinal, o fim último da faca é fazer cortes. Podemos usar como exemplo também as sementes. As sementes existem para que formem árvores. Afinal, o fim último de uma semente é se tornar uma árvore. Mas como em todas as coisas que existem, várias podem ser os seus fins. O fim principal de uma caneta é escrever, mas também pode ser matar uma pessoa. O que acontece é que, apesar de ser possível fazer muitas coisas com uma caneta, o fim último e principal delas sempre será um: a escrita. Do mesmo modo, pode o homem ter vários fins, ser rico, ser famoso, mas o fim último e principal deles sempre será apenas um. Na verdade, no caso do homem, poderia até complementar e dizer que ser rico ou ser famoso são apenas meios, mas não o fim último deles. Mas infelizmente, alguns homens fazem dos meios os seus fins últimos. Ora, tudo quanto existe possui sua parte principal voltada àquilo que é o seu fim. Usarei agora 3 exemplos: as plantas, os animais e os humanos. Comecemos pelas plantas. A parte principal das plantas é a raiz, e a raiz está voltada à terra, ao chão, ao material, porque é dela que nascem, se desenvolvem, vivem e morrem, e não são mais além disso. Já os animais são diferentes. A parte principal dos animais é o cérebro, é a cabeça. O que acontece é que no caso dos animais, a cabeça deles é sempre voltada para frente, somente para o material, para a terra, para a vida puramente material. O exemplo que podemos dar são os porcos, que pela sua própria natureza são fisicamente incapazes de olharem para cima. Os porcos, pela falta de vértebras, só são fisicamente capazes de olhar para frente e para baixo. Por isso nunca alguém vai conseguir encontrar um porco olhando para cima, porque sua própria natureza o faz olhar para baixo, o fez para a terra, para as coisas materiais. O porco é incapaz de olhar para cima, contemplar as estrelas, o céu, e é condenado a olhar apenas para frente e para baixo, para uma vida puramente natural. E por fim temos os homens, que sim, possuem também sua cabeça como parte principal, mas diferente dos porcos, não é condenada a olhar somente para frente e para baixo, mas é livre para olhar para onde quiser. Tanto os homens e os animais possuem cabeças, e por isso dizemos que ambos são animais, mas o homem é diferente de qualquer outro dos animais, pois ele pode olhar para o céu. E por isso, não somos somente animais, mas animais racionais. O fim último dos animais é conhecer a terra, e o conhece por meio dos 5 sentidos, mas o homem não. O fim do homem é superior ao dos animais, porque os 5 sentidos são capazes de conhecer os rios, as fontes e as montanhas. Já a razão humana, de fato, é capaz de conhecer os rios, as fontes e as montanhas, mas superior a esses 5 sentidos, também é capaz de conhecer o Criador dos rios, das fontes e das montanhas. Eis a diferença. O fim último do homem não é conhecer as coisas sensíveis, mas conhecer ao próprio Deus. Olhe o porquê digo isso. O homem é um composto de corpo e alma. Uma planta é incapaz de correr, porque correr não é da natureza da planta, e sim da natureza dos animais. Já o animal é incapaz de apreciar uma obra de arte, pois a arte vem da alma, não é da natureza dos animais, pois os animais não possuem alma, somente os humanos. Ora, o homem é um composto. Tudo aquilo que é composto tem uma parte principal e uma parte secundária. Usaremos como exemplo uma faca. A parte principal de uma faca é a lâmina, a parte secundária da faca é o punhal. O punhal só será um bom punhal se for firme e servir a parte principal, que é a lâmina. Do mesmo modo, nós humanos somos um composto de corpo e alma. O corpo é a parte secundária e a alma a parte principal. Se voltarmos ao exemplo da faca, o objetivo do punhal é servir a lâmina e o objetivo da lâmina é cortar. Do mesmo modo, o objetivo do corpo humano é servir a nossa alma e o fim último da nossa alma é conhecer a Deus. Portanto, tudo aquilo que fazemos, o fazemos com o nosso corpo, que tem como fim último servir a nossa alma. O homem que peca é um idiota, porque se peca, peca por meio do corpo e usa da parte secundária para destruir a parte principal, que é a alma. Enquanto o homem que faz boas ações é um bom homem, pois usa da parte secundária para elevar a plenitude da perfeição, a parte principal, que é a alma. Portanto, o homem existe para Deus, por causa de Deus, e não descansa enquanto não estiver em Deus, porque essa é a vontade da alma, e a alma é a parte principal do homem. Deve todo homem buscar o fim último da sua alma, que é conhecer e amar a Deus.
Como eu havia dito, o homem é um composto de corpo e alma. O corpo deve servir à nossa alma, e não a nossa alma servir ao nosso corpo. Porque se o nosso fim é sobrenatural, diferente dos animais, mesmo que o homem consiga alcançar as melhores coisas para o corpo, os melhores remédios, as melhores mulheres, ou qualquer benefício para o corpo humano, de nada adiantará. Porque o fim último é a alma e não o corpo. De nada adianta um punhal maravilhoso se a lâmina está completamente quebrada. Veja, por exemplo, a própria felicidade do homem. O homem nunca está feliz. Ele acredita que sempre lhe falta algo. Por isso, buscam aquilo que não possuem. Os homens falam mais de dinheiro quando estão pobres. Falam mais de saúde quando estão doentes. Falam mais de mulheres quando estão solteiros. O homem pobre busca riqueza. O homem doente busca saúde. O homem burro busca inteligência. Mas o pobre que enriquece permanece triste. O doente que se torna saudável fica indiferente. E o ignorante que se torna sábio se torna infeliz. Porque no homem existe um grande buraco do tamanho do infinito que alguns homens tentam tampar com coisas finitas. Por isso, buscar satisfazer as vontades do corpo, de fato deveria ser um meio e não o fim, porque quando se coloca a parte secundária como a parte principal e inverte-se a posição da alma e do corpo, coloca-se o corpo na frente de tudo, e tudo se torna meramente trivial. Burrice os que dizem que o fim do homem está nessa terra. Afinal, o homem é um composto de corpo e alma. Ora, o fim do homem estaria nessa terra se estivesse somente o corpo, como os animais. Aí sim, poderíamos dizer que o fim do homem está nessa terra, satisfazer-se nessa terra, e tudo bem. Mas o fato do homem possuir uma alma revela que o seu fim último está além dessa terra. Está além do material, mas está no sobrenatural e naquilo que não é visível. Tolice também os que dizem de que o fim do homem está em si mesmo. Ora, o fim de nada pode estar em si mesmo. O fim do trabalho não está no trabalho, mas em ganhar dinheiro. O fim da cantada não está na cantada, mas em conquistar a mulher. O fim da piada não está na piada, mas em fazer os outros rirem. Portanto, responderemos à pergunta desse vídeo. Por que existimos então? Existimos para estar em Deus, pois em nós existe um buraco que só pode ser preenchido por Ele. A alma não descansa enquanto não está nele. A felicidade existe somente nele, e longe dele nada de bom há. Por isso os que morreram e estão no céu são felizes eternamente. Pois o buraco infinito de seus corações que neles estavam abertos foram fechados e selados. Eis o porquê existimos. Para sermos felizes eternamente, sendo participantes da vida divina com o próprio Deus. Que a Santíssima Virgem Maria interceda por nós, pois o que procuramos após a morte esteve sempre com ela em seu ventre. E a felicidade que só teremos depois de morrermos esteve com ela todo esse tempo. É por isso que digo, Felix culpa, quid talem ec tantum habere merud redentorem. Ó feliz culpa, que mereceu tal e grande Redentor. Que alegria ter Jesus por toda a eternidade. Ser como Maria, que tinha Cristo para si. Que felicidade, que alegria. Eis o porquê existimos.